tarde, igreja. Tudo bem? Hoje nós estamos muito felizes, né? Porque estamos aqui para louvar e agradecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E hoje o motivo de alegria é maior, né? Porque além dos irmãos, nós temos também visitantes, né? Eu estou vendo aqui, pelo que eu conheço, a Adiel, né? A Adiel, ele veio acompanhado do pastor Moisés e de sua esposa. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A igreja diz o quê? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 11. Romanos 11. Vai para a verdade. Romanos 11. Sim. Qual versículo? 33. Romanos 11, 33. Romanos 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. 34. Por quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja injustiçado. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado por esse dia que tu separaste, Senhor, para que a tua igreja juntos prestasse, Senhor, esse culto a ti, Senhor. Que esse culto chegue ao teu trono, Senhor, com cheiro suave. Que o nosso louvor, o nosso clamor, a nossa adoração, Senhor, possa tocar no teu coração, Senhor. Que possa, Senhor, ouvir cada uma delas, Senhor, e atender conforme o teu coração, Senhor, conforme o teu desejo, Senhor. E agora o que nós pedimos é que tu toques, Senhor, em cada um aqui. Que cada um aqui, Senhor, não saia do jeito que entrou, Senhor. Que tua ação, a tua unção possa estar sobre cada um aqui, Senhor. Fala através dos nossos louvores, fala através do teu servo que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos quebrando os corações, para que o nosso culto seja um culto agradável a ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.
estás a dar vida, Pai. Abençoa a tua coleta, Pai. Abençoa este grupo de louvor, que tu nos abençoes, Pai. Abençoa também cada irmão que está aqui, cada irmã que está aqui nesta tarde. Abençoa também o teu mensageiro, Pai, que tu abençoas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Thank you.
Amém. Pai do Senhor, queridos. Amém? Como foi a semana dos irmãos? Tiveram uma boa semana. Cumpriram com os compromissos hoje de votação, né? Que o Senhor abençoe, né? Para que nós possamos ter uma Europa com um olhar do Senhor e gente que possa pensar no bem das pessoas. Nós estamos estudando Romanos, nós vamos dar continuidade no capítulo 8 hoje. Ontem nós tivemos o privilégio e a oportunidade de estar com alguns irmãos ali, jovens em Hermesim, a chuva atrapalhou um pouquinho, quer dizer, não atrapalhou muito, mas acabou nos juntando e fomos falar da igreja de Águas Santas para terminar a reunião lá. Então foi muito interessante, foi muito bom estar com os irmãos, ver jovens que estão assim, interessados em aprender a palavra do Senhor e foi muito bom compartilhar a palavra com esses irmãos. Hoje nós vamos continuar no capítulo 8 de Romanos até o versículo 14. Nós vamos fazendo uma retrospectiva. A gente lembra que Paulo apresentou o Evangelho, né? Jesus é o Evangelho. Ele falou da necessidade de todos precisam do Evangelho. O gentil precisa do Evangelho, precisa de Cristo. O judeu religioso precisa do Evangelho, precisa de Cristo. Ele falou da depravação, do pecado de todos, que não há um justo, não há nenhum sequer, por isso nós precisamos de Cristo. Ele falou já da justificação. No capítulo 7 ficou aquela crise desesperada entre a lei do pecado e a lei da justiça de Deus, da libertação do pecado e para vir para a lei de Deus, da justiça, e ao mesmo tempo aquela crise que ele fica de que ele vê que o coração dele, o desejo dele é agradar a Deus, mas ele percebe que no corpo dele alguma coisa atrapalha, ele faz o que ele não quer, aquilo que ele não quer ele faz, e aquilo que ele quer ele não consegue fazer. Essa é a crise que todos nós chegamos e passamos por ela. E no final do capítulo 7, Paulo vai trazer uma palavra de consolo e conforto, que eu quero ler antes da gente ir para o capítulo 8, voltar alguns versículos antes, só para poder a gente entender o finalzinho do capítulo 7, onde o versículo 24, ele vai dizer que desventurado o homem que sou, versículo 24 do capítulo 7, antes da gente estar ali, ó, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele avança um pouquinho, versículo 25, vai dizer, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele vai chegar a essa conclusão e o capítulo 8, que a gente vai ler agora, vamos fazer uma leitura direta, depois a gente volta para poder ir discutindo versículo por versículo. Então, vamos fazer uma leitura direta do 8:1 até o versículo 14. Diz assim, portanto, a conclusão que ele chega, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele já vai começando dando graças a Deus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Pode seguir. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vale a pena ler o 15, né? Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Vamos orar? Senhor, está aqui a tua palavra lida, Senhor, apresentada, aberta. Nós pedimos agora que tu possas, de uma maneira especial, usar o teu servo, vaso de barro. Mas, Senhor, usa de tal maneira que essa igreja possa ouvir a tua voz. Fala conosco nesse momento, Senhor. Estamos ansiosos para ouvir a tua voz. Fala aos corações e abre os nossos olhos para entendermos a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos como igreja para crescermos, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Bom, o tema que nós vamos desenvolver é uma vida nova e maravilhosa no Espírito. Sejam bem-vindos. Ah, coisa boa. Tem lugarzinho aqui na frente. Tem 2 lugarzinhos aqui na frente. Ó. Que bom, Esther. E Manuela. Sejam bem-vindas. Que coisa boa, irmãos. Agora nós vimos do capítulo 7 a crise que o crente fica, ou a pessoa fica com relação ao pecado. A gente sabe que nós estamos livres da lei do pecado, mas o pecado está ao nosso redor, não está? Sim. Não está? Está ao nosso redor. E agora, o que o Paulo vai dizer no versículo 1? Ele vai constatar uma coisa que nós precisamos tomar ciência na nossa vida. Ele vai dizer, portanto, é uma conclusão que ele chega, é uma afirmativa que ele vai chegar. Até então ele só jogou para o chão, jogou para baixo, até porque o evangelho não é um negócio de ficar massageando o ego das pessoas e jogando a gente para cima. Eu falei para vocês que o evangelho está muito distorcido. E às vezes você vai a igrejas que as pessoas te jogam para cima e falam, massageia o seu ego, e autoajuda. Na realidade, o evangelho ele vai te jogar no chão. Ele tem que te jogar no chão para você entender a sua real situação, que você é pecador, miserável, depende do Senhor, depende totalmente do Senhor, para chegar a essa conclusão. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha, ele vai afirmar o seguinte: não é porque eu faço coisas boas e que eu estou agora garantido na minha salvação por mim mesmo. Mas ele vai dizer que aquele que está em Cristo, lembra, tomou o sangue de Cristo sobre a sua vida, o sacrifício de Jesus sobre a sua vida, ele está debaixo de Cristo e agora não há nenhuma condenação sobre aquele que está em Cristo Jesus. Irmãos, quer dizer que ninguém pode te acusar de nada. O diabo, nosso acusador, ele já não pode mais nos acusar. Porque eu estou em Cristo. Ele pode até ir diante do Senhor me acusar. Olha, está vendo Moisés? Aquele sem vergonha, aquele isso, aquele aquilo, aquele... Aí o Senhor vai dizer, ele está em Cristo, ele está escudado em mim, ele está amparado por mim, ele está ancorado em mim. Então sobre ele não há nenhuma, nem presente, nem passada, nem presente, nem futura. Por quê? Porque a gente pode escorregar. A gente vai ver que a gente não deve. A gente vai aprender no capítulo 8 que eu posso evitar o pecado. Agora, com o Espírito em mim, andando com o Espírito em mim, eu posso dizer não ao pecado. Antes eu não tinha condições, mas agora eu tenho. A gente vai aprender isso. Isso não quer dizer que eu seja impecável. Isso quer dizer que eu posso matar a minha carne. Eu posso matar os desejos da minha carne. É isso que a gente quer aprender. Isso que eu gostaria de transmitir aos irmãos no dia de hoje. Então,
afirmativa que nós vamos sair daqui já carregando no nosso coração. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Ele é o meu penhor. Ele é a minha garantia. Ele é a minha salvação. É nele que eu estou salvo. Eu não tenho em outro lugar, em outra situação que possa me garantir a salvação, senão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Lembra? Paulo falou, olha, eu sou escravo. Nós somos todos. Ou você é escravo do pecado, ou é escravo da justiça. Lembra? E nós, quando aceitamos a Cristo, nós morremos, tomamos a morte de Jesus em nosso lugar. Ele morreu em meu lugar, ele é meu representante. Ele morreu e me livrou, o Espírito de vida em Cristo, me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado, a sentença da lei é morte. Para quem pecar não é isso? Basta, mas nós irmos aos cemitérios. Há prova do pecado dali. Né? O cemitério é isso, nós morremos por conta de uma situação, de uma lei que está entre nós. Mas ele vai dizer que eu estou livre. Por quê? Porque eu ressuscitarei. Senhor, ressuscitará esse corpo que é pecaminoso e que ele vai morrer. O Senhor ressuscitará esse corpo em um corpo incorruptível, já livre do pecado. Livre do pecado. Um dia nós chegaremos todos lá a essa situação. Eu fico imaginando o que é isso. O que é andar e viver sem pecar. Imagine, irmãos. O que é você desejar alguma coisa para alguém e esse desejo ser livre? É um desejo verdadeiro, não tem segundas intenções, não tem malícia. Lá ontem falando com os jovens, eu falei em 2 Pedro, que Pedro recomenda que despojemos de toda a malícia, de todo o sentimento, de toda a malignidade. Devemos, como se fosse trocar de roupa. Aquela roupa suja, fedorenta, maltrapilha. Então, nós temos que despojar daquilo. O pecado na nossa vida tem que ser despojado. Versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, lembra? Os judeus usavam a lei achando que por obedecer à lei, eles estavam salvos. A salvação era por obediência à lei. Lembra que nós falamos aqui na semana passada que quando Paulo vai estudar a lei, ele se depara. É claro que tem certas coisas da lei que são visíveis. Eu falei isso aqui na semana passada. Se eu roubo, alguém vai perceber, vai notar que eu roubo. Se eu não roubo, alguém vai perceber também. Se eu minto, alguém vai perceber. Se eu não minto, alguém vai perceber. Então, se eu não minto, se eu não roubo, se eu não faço algumas coisas visíveis, eu posso achar até que eu sou bom. Porque eu não faço essas coisas. E tem gente que a gente acha, eles se acham assim. Olha, eu vou ter salvação sim porque eu não faço o que os outros fazem. Eu sou diferenciado, eu sou bom. E é verdade, ele tem uma aparência de gente boa. O que o Paulo foi descobrir? Que quando ele fala do versículo, quando ele chega no final da lei, nos últimos mandamentos, não cobiçarás. Aí ele diz assim, cara, eu percebi minha miséria. Porque eu cobiço. Porque no fundo, tem cobiça em mim. Então Paulo diz, aí que ele vai chegar na conclusão do miserável homem que é. E ele vai chegar depois com essa afirmativa de que, graças a Deus, ele está em Cristo. E por estar em Cristo, ele está salvo, é uma garantia. Então a lei, ela estava enferma. Por que a lei estava enferma? Porque ela não conseguia me salvar. A lei não pode me salvar. Olha só, não é porque a lei era ruim, a lei é boa. Você quer ver uma coisa interessante? O sol, ele alumia e clareia o dia para todos, não clareia? Sim. Mas se a pessoa for cega, ele vai ver a luz? A culpa é do sol? Porque a pessoa não consegue enxergar. A mesma coisa a lei. A lei ela é boa, ela é perfeita. Porém, ela não consegue cumprir, porque eu sou mau, eu sou ruim, eu não consigo obedecer à lei. Então, aquilo que era, portanto, que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho. Qual foi a solução de Deus? Enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado. Olha só, em semelhança, mas não era pecador. Jesus não pecou. O Filho de Deus não pecou. Ele era em semelhança, parecido comigo, parecido com a minha carne, com a minha essência, com o meu jeito. Porém, mandou o seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Quem é que sofreu a condenação do pecado? Jesus. Quem despejou a condenação do pecado sobre Jesus? Hein? O próprio Deus. Foi o Senhor, o próprio Pai, que despejou de toda a sua ira sobre a carne do pecado. Ou seja, Jesus se fez um
sofrer no meu lugar as consequências do pecado. Ou seja, ele é o meu representante. Aquilo que a lei só podia apontar o meu pecado, me fazer entender que eu sou pecador, agora Cristo, o Pai, enviou seu Filho, para que, em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. O Pai despejou da sua ira sobre o Filho. Imagina, irmãos, o nosso pecado foi punido em Jesus. Isso me faz pensar em alguma coisa? Isso me faz refletir? Faz sim, me faz pensar que eu devo ser grato ao Senhor. Eu devo ser grato a Deus, porque Ele não despejou sobre mim a sua ira, mas pelo contrário, em Cristo, Ele abriu as portas da salvação para a minha vida. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que acontece aqui no capítulo 8? Nós nos convertemos. Quando eu me converto, eu recebo a quem no meu coração? Eu recebo a Cristo e o Espírito Santo. Na realidade, a Trindade está habitando em mim. Por que não é assim? Deus está em mim em Cristo. Cristo não está em mim. Ele não disse que enviou o Espírito para mim? E ninguém pode se dizer crente se não tiver o Espírito. Porque a obra da conversão é obra de quem? Do Espírito Santo. Então, eu queria até esclarecer que às vezes você eu quero batismo com o Espírito Santo, eu quero isso, eu quero aquilo. Olha, você já tem. Você tem o Espírito Santo em você. Não tem crente sem o Espírito. Ninguém pode afirmar que é do Senhor se não tiver o Espírito do Senhor. Então, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. A nossa inclinação agora não é para a carnalidade, para o pecado. A nossa inclinação agora é para as coisas do alto. Tem um versículo que Fabiane gosta muito. Como é que é, Fabiane? Não, aquele tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for de boa fama, se alguma virtude há, como é que é, Fabiane? Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração e a vossa mente. Isso é andar no Espírito. A sua mente ela está cheia do Senhor, a sua mente está cheia de Deus. Irmãos, o que você faz com a sua mente quando você está sozinho? Para onde o seu coração se inclina quando você está sozinho? Para onde o seu coração está inclinado quando você está sozinho, que não deve satisfação a ninguém? Aonde você coloca os seus olhos? Porque, olha, presta atenção, isso vai dizer muito a respeito de você. Aonde o seu coração está indo, aonde a sua mente está indo, onde os seus olhos estão voltados, onde o que você tem palpado e tocado quando você está sozinho. O que tem enchido o seu coração? Porque não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E outra coisa, se andamos segundo o Espírito, eu não tenho mais prazer no pecado. Presta atenção, só marca do crente. O crente pode até, olha só, a gente não está dizendo aqui, é impossível pecar, é impossível ser perfeito. Não, o crente pode pecar, mas nós não podemos fazer essa afirmativa como uma desculpa para o meu pecado. Eu não posso pegar dessa frase uma desculpa para viver no pecado. Uma coisa é um acidente na minha vida, outra coisa é viver na prática do pecado. Aqueles que são inclinados, aqueles que andam segundo a carne, andam para a carnalidade. Aqueles que são inclinados para o Espírito, andam para as coisas do Espírito. Versículo seguinte, 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Você quer ver? A pior coisa do mundo é pegar um incrédulo e botar aqui dentro para ouvir o que nós estamos falando. Isso aqui não é lugar para um não crente. Isso aqui é lugar para quem é tocado pelo Espírito, impelido pelo Espírito. E outra coisa, o pior lugar para colocar um crente é colocar num lugar onde tem um ambiente pernicioso e pecaminoso. O crente que é inclinado para as coisas do Espírito, ele não vai se sentir bem nesse lugar. Ninguém vai estar feliz, o crente não vai estar feliz praticando o pecado. Pelo contrário. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Irmãos, nós temos o Senhor, nós devemos ter uma inclinação para as coisas espirituais.
Eu não sei se você já começou a se incomodar com o mundo, olhar para o mundo e ver pessoas que precisam de tábua de salvação e que você pode ser instrumento da mão de Deus. Eu não sei se você já começou a sentir isso, porque essa palavra ela vai gerar isso em nós. À medida que nós vamos falando do Senhor e falando das coisas do Senhor, vai gerar em nós um desejo pelas coisas do Senhor. Porque nós vamos sendo atraídos. Todos que estamos aqui porque somos atraídos pelo Espírito. O Espírito atrai aqui. Carlos, né? Carlos? César. César chegou aqui a primeira vez, né, César? Não, é a Segunda vez? Oh, glória a Deus. Atraído pelo Espírito. As pessoas estão sendo atraídas. Nós precisamos estar atentos e partilhar da palavra do Senhor, porque há muitos aí que estão enganados e precisam dessa palavra. E certamente são do Senhor. E quando ouviram a palavra da verdade, serão atraídas pela verdade. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é... Irmãos, não tenha dúvida. Presta atenção. O pecado, quando entra na nossa vida, faz uma lenha irreparável. Faz um estrago irreparável. É uma coisa muito triste, porque leva a sofrimento. Que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Irmãos, aqueles que é chamado pelo Senhor, quais são os frutos do Espírito? O fruto do Espírito. Alegria, paz, longanimidade, bondade, dignidade, temperança, fé, domínio próprio. Sobre essas coisas não há lei. Olha só, e isso gera vida. Olha um pacote que o Senhor nos dá. O crente deve produzir essas coisas. Aquele que é inclinado para as coisas do Espírito vai produzir isso. Vai ser uma vida de vida e de paz. Ele vai ter vida e paz. Você quer ter paz no seu coração? Se incline para as coisas do Espírito. Amém. Ouça o que o Espírito está dizendo nesses dias. Volta ao teu coração. Muda a mente, Senhor. Muda o meu coração para que eu possa voltar tudo que há em mim para ti. Irmãos, não tem coisa melhor do que a gente acordar pensando nas coisas do Senhor. Dormir pensando nas coisas do Senhor. Amanhecer pensando na igreja. Eu tenho sonhado com essa igreja. Eu tenho sonhado de ver uma igreja em que... falta poucos lugares, hein? Lembra? Vocês lembram das profecias do início? Lembra, irmão? Olha, os lugares estão ficando, pequenos. Deus vai mandar, Deus vai encher, Deus vai nos usar. Essa igreja será uma igreja missionária aqui nesse lugar. Amém. Vai levar a palavra do Senhor às pessoas. Deus, olha a Márcia, chegou aqui, né, Márcia? Impelida pelo Espírito. Ela em casa, lendo a Bíblia, se converte. Eu quero batizar, preciso batizar, quero batizar. Tem água para batizar? Onde há água? É assim, irmão. Impelido pelo Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é... Fala comigo. Vida e paz. Você deseja isso? Vida e paz. Versículo 7. Por conta da inclinação da carne, presta atenção. A inclinação da carne é... Fala mais alto. Inimizade contra Deus. Olha, não tem negócio com Deus. Deus não negocia com o nosso pecado. A inclinação para a carne é inimizade contra Deus. Se inclinar para a carne é constituir inimizade contra Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade pode ser. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem pode ser, nem verdade não pode ser. Se eu sou inclinado para a carne, eu não quero. Olha só, o ímpio não quer se sujeitar a fazer morrer a sua carne. Lembra de Gálatas? Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha, o crente tem que estar pregado na cruz, ele tem que estar colado na cruz, ele tem que estar grudado na cruz, mortificando a sua carne. Tem que fazer morrer a sua carne. E aí, irmão, como é que eu faço morrer o meu desejo? Sabe os desejos dos instintos pecaminosos que brotam no nosso coração? O que você tem que dizer para ele? Não. Bateu um desejo pecaminoso, bateu alguma coisa que você está acostumado a pensar, que a sua mente está controlada por aquilo. De novo você diz? Não. Não, pecado. 10 vezes que você fizer isso, você consegue vencer esse pecado.
E ele vai estar rondando, né? O pecado está à nossa porta. Cabe a nós dizer não para ele. Não, porque antes eu não conseguia falar não, mas agora o Espírito habita em mim. Eu sou morada do Espírito. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não, olha, irmão, presta atenção. Não tem meio termo esse negócio. Ou é do lado de lá, ou do lado de cá. Tem uma separação. Ou você é inclinado para o Espírito, ou é inclinado para... Se eu sou inclinado para o Espírito, o que vai acontecer com a minha vida? Eu quero obedecer. E aí vai fazer como a Márcia. Eu quero me batizar, porque o batismo é obediência. Eu quero experimentar tudo isso, eu quero experimentar mais disso, eu quero mergulhar mais nisso. Eu quero obedecer, porque obedecer é a melhor coisa que tem. E intimidade, isso tudo tem a ver com intimidade com Deus, porque antes eu não tinha o Senhor em mim, agora o Senhor está em mim. E veja bem, o Senhor, ele foi meu representante na cruz e agora nessa terra eu sou representante dele. Nós não somos um povo sacerdotal? Sim. Não somos? Aonde nós vamos, quem que nós apresentamos e representamos? O Senhor. Então é muito sério esse negócio. Eu não sou um qualquer. Eu não sou qualquer um. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não consegue agradar. Não consegue. Eu só agrado a Deus quando o Espírito está em mim. Ele me inclina as coisas dele. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal... O que Paulo está dizendo é que ou é ou não é. Não tem esse negócio de meio crente. Eu sou meio crente. Eu acredito parcialmente. Eu acredito mais ou menos. Ou você é, ou você... Ou tem o Espírito de Cristo em mim, ou não tem. E olha só, irmão, como é que eu vou saber se eu tenho o Espírito de Cristo em mim? O Espírito testifica ao meu coração que eu sou dele. O Espírito testifica no meu coração. E como é que eu percebo isso? Quando eu pratico coisas que desagradam a Deus, que me desagradam também. Aquilo que eu tinha prazer antes, no pecado, hoje já não tenho mais prazer nessas coisas. Aquilo que antes me dava prazer, hoje não mais me dá prazer, porque meu prazer está em agradar a Deus. E eu só agrado a Deus, lembra, não é mais porque eu obedeço às leis para a salvação, mas eu obedeço agora às leis por causa da minha gratidão por aquele que me salvou. Então, por gratidão àquele que me salvou, eu estou em obediência à palavra de Deus e à lei, que é boa, é justa. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é dele. Versículo seguinte. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. A carne tem que morrer. A minha carne, ela tem que morrer. Eu tenho que deixá-la morrer de fome, a língua. O que eu estou falando de carne, não é deixar de... o meu lado pecaminoso. Aquilo que me tenta, as minhas tentações, eu tenho que matar a língua. E aí, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E qual é a promessa? É que o Senhor ressuscitará esse corpo. Que é, apesar do pecado, ele está fraco. A gente percebe isso na nossa força. Nós não temos mais o vigor de 17 anos como o Adiel, né, que campeão de jiu-jitsu, faz isso. Se eu for fazer isso hoje, eu estou quebrado. Não vou aguentar o pique de um jovem. Porque eu sei que... Mas o Senhor nos ressuscitará com um corpo incorruptível. Onde, presta atenção, não haverá mais pecado, irmãos. Eu faço parte dessa igreja. Eu faço parte desse corpo, do corpo de Cristo, que anseia pela vinda do Senhor, que anseia pela obra do Senhor. Versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, os mortos ressuscitou a Cristo também, vivificará
vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Oh, aleluia! O Senhor tem algo preparado para mim. Vale a pena andar no Espírito, vale a pena deixar ser conduzido pelo Espírito. Essa é a palavra, é se deixar ser guiado pelo Espírito. A nossa vida não é fruto do acaso. O Senhor dirige os nossos passos. Se você passar a andar assim e olhar as coisas desse modo, você vai se frustrar menos, porque você vai perceber que Deus está agindo em nosso favor. E Romanos vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que temem e amam o Senhor. Tudo coopera para o nosso bem. Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Eu não devo nada para a carne. Eu não devo nada ao pecado. Mas eu devo a quem? Versículo seguinte. Porque se viveis segundo a carne, morrereis. Se pelo Espírito mortificais as obras do corpo, vivereis. Esse é o ponto. Como é que eu ando? Como é que eu vivo? E vou voltar à pergunta. O que eu tenho feito com o meu tempo de solitude? O que eu tenho feito com a minha vida quando eu estou sozinho? O que ocupa a minha mente? O que enche o meu coração nesses momentos? Em que eu tenho me apegado? Você tem se apegado à palavra de Deus nesses momentos? Você tem aproveitado para orar e encher o seu coração e a sua mente com as coisas do Senhor? A sua inclinação está sendo para o lugar certo? Ou você está se permitindo ser induzido a caminhar ou levado a inclinações para a carne? Porque o mundo vai ter muita gente para te oferecer coisas que não prestam. Se você for olhar assim, as pessoas oferecem droga à vontade para o outro, né? A primeira sempre é de graça, né? Toma aí, aqui fulano, chega essa aqui, chega, olha, vem cá, dá aqui, ó. Depois aquilo tem um preço muito alto, em que a pessoa paga com a própria vida. Agora as coisas do Senhor vão te levar para a vida. Com quem que você tem andado? Com quem você tem caminhado? Para que passos, quais passos você tem dado da sua vida? Qual direção você tem tomado? Porque se viver de segundo a carne, é morte, tristeza, vergonha, dor, aflição. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do seu corpo, vivereis. E olha, nós estamos vivendo um tempo em que, assim, parece que está voltando o tempo quando eu era criança. Quando eu era criança, os crentes no Brasil eram muito poucos. E a minha geração sofreu muito. O Gelson é crente há muito tempo, Gelson. Desde criança. A gente sofria. A gente na igreja, na escola era crente, e aquela filosofia materialista, aquelas coisas todas, a gente sofria com aquilo. Porque eram poucos crentes. Depois todo mundo virou crente. Só que todo mundo virou crente e as pessoas perderam a direção. Vivem uma vida de carnalidade, é onde a gente fala assim, o Brasil tem um avivamento. Eu não consigo ver esse avivamento. Porque não mudou a história. Não mudou a política, não mudou nada. O crente, quando vem aquela onda de crente que andam segundo o Espírito, irmãos, eles fazem um movimento, eles trazem avivamento, eles mudam a história, eles mudam o lugar, eles marcam o momento, e é isso que Deus quer fazer na nossa vida, andar pelo Espírito, para que nós possamos marcar a nossa história. Nós temos um lugar aqui para ser marcado. Esse lugar deve ser marcado como um farol. O brilho, a nossa voz, o nosso cântico de júbilo, de gratidão ao Senhor tem que ecoar de tal maneira que as pessoas passem ali e fiquem, o que está acontecendo nesse lugar? Tem um povo ali que é inclinado às coisas do Espírito. E quando cantam, eles adoram porque o Espírito se faz presente. E quando eles se juntam para ler a palavra, o Senhor se faz presente. E coisas extraordinárias acontecem. Está quebrantamento de coração, a vida. E pessoas serão atraídas porque elas precisam disso. Elas não sabem que precisam. Elas nem sabem que precisam. Mas precisam da inclinação para o Espírito. Elas precisam dar segundo o Espírito. Elas precisam de ter paz no seu coração. Porque tudo que eles escolhem nessa vida é tristeza e dor. Basta vocês andarem aqui no centro da cidade, em época à noite. Eles pensam que são livres, fazem bebedeira, orgia, e parece uma felicidade. Mas quando você vai conversar com aquelas pessoas, só tem dor e tristeza. E vergonha. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Irmãos, por quem você está sendo guiado?
Quem está te tomando pelas mãos? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Eu não sei quais são os passos que você tem tomado, mas hoje é um dia de você pedir ao Espírito para te conduzir. Para dizer, Senhor, eu não quero mais caminhar de qualquer maneira. Eu não quero mais dar passos que possam trazer tristeza, dor e aflição à minha alma. Eu preciso ser conduzido pelo teu Espírito, porque eu sei que o Senhor me conduzirá nesta vida até o dia que eu possa me encontrar contigo para gozar das promessas do Senhor para sempre e sempre e sempre. A realidade é que já nessa terra eu posso ter paz e alegria. Já aqui eu posso ter gozo e alegria. Irmãos, eu vim para Portugal meio a contragosto, mas eu tenho percebido o que Deus quer da minha vida aqui nesse lugar. Não tem coisa melhor do que você olhar e sim a minha história. Mesmo a contragosto, olha, eu não vim com a minha vontade, mas eu sei que foi o Espírito que me trouxe a esse lugar. E isso, que era para trazer tristeza ao meu coração, hoje traz gozo e alegria à minha alma. Eu me alegro porque agora eu tenho certeza do que eu estou fazendo aqui. Eu tenho certeza que foi o Senhor que me trouxe a esse lugar. E graças a Deus que Ele usou Fabiana para me envolver nessa história, nesse projeto. E viemos todos em família para esse lugar. Deus tem um propósito na nossa vida. Deixe o Espírito conduzir os meus passos. Se renda ao Senhor. Se curva ao Senhor. Diga, Senhor, eu não quero mais caminhar por caminhos tortuosos e tristes, porque eu sou o seu filho, Senhor. Eu sou o seu filho. Não deixe o diabo levar ou tirar do seu coração a esse sentimento e essa percepção de que você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, a gente vai ver mais na frente, nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo, quando veio, ele era filho unigênito do Pai. Quando ele morre e vai aos céus, ele é primogênito, irmão de muitos irmãos. Oh, queridos, eu queria que você se alegrasse no Senhor. Eu queria que você nessa tarde pudesse sair daqui com essa percepção de que você é, de quem você é. Você é filho do Deus Altíssimo, você é filho de Deus, você é do Senhor, com inclinação para as coisas do Senhor. Vamos ler o versículo 15, só para fechar. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar sem temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Sabe o que quer dizer Abba, Pai? Paizinho. Eu não sei se você teve esse tipo de intimidade com seu pai, de entrar no quarto do seu pai e falar, Paizinho querido, eu estou aqui precisando ser abraçado e acolhido. Sabe a criança quando vem? A Sofia e Gabriel eram muito assim, a gente estava deitado, daqui a pouco estão no nosso meio. Ele sabe que é o lugar do paizinho, da mãezinha. E sabe onde é aquele cantinho que pode chegar ali e ter conforto, teve um pesadelo, teve um sonho esquisito, ele corre para junto do pai, do paizinho para estar protegido. Esse é o nosso Deus, é o nosso paizinho querido. Isso é intimidade. Isso é um nível de intimidade, é um nível de confiança que Paulo está dizendo que nós temos convicção de quem nós somos, nós temos a certeza de quem eu sou de Jesus, aleluia, eu sou dele e ele é meu, eu sou dele e ele é meu, e eu tenho uma inclinação para ele, porque o Espírito me inclina a ele. Que o Senhor nos abençoe. Que você saia daqui com o coração cheio do Senhor, cheio da graça do Senhor, cheio de esperança, possa encarar a semana. E outra coisa, não deixe para se alimentar só de domingo a domingo. Amanhã é dia de você buscar a sua Bíblia e se alimentar e dizer, Paizinho querido, guia os meus passos desse dia. Acorda amanhã dizendo, Paizinho querido, me direciona o que eu devo fazer nesse dia, nesta semana. Não deixe de estar na intimidade do Senhor. Deixe o Espírito te conduzir. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento de louvor. Obrigado, Senhor, por o nosso culto que nós prestamos a Ti, Senhor. Estamos extremamente gratos, Senhor, porque sabemos, Senhor, que Tu estás presente aqui. Que Tu estás, Senhor, ouvindo o nosso clamor, o nosso louvor. Que Tu estás ouvindo, Senhor, os nossos corações. Continua, Senhor, a nos abençoar durante essa semana. Que nós possamos, Senhor, nessa semana desbruçar diante da Tua palavra. Para que nós possamos, ó Deus, começar o nosso culto amanhã. Para ele terminar no próximo domingo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.